Olá, tudo bem? Meu nome é José Jefferson e esse aqui é o resumão da semana 2 da NBA. Nesse vídeo a gente vai dar destaque para as principais histórias que aconteceram durante essa semana, para os principais resultados, para as notícias da semana e também dar uma projeção dos melhores jogos da semana 3. Vamos lá? Então vamos lá, começando, a primeira história da semana não tem como ser outra, é o Golden State Warriors, que nesse momento está com 6 vitórias, apenas uma derrota. O time ao longo dessa semana fez 4 jogos, ganhou os 4, 2 jogos para os Pelicans, um jogo contra o Houston e um jogo contra o Washington Wizards, sendo que em 3 desses jogos o Stephen Curry estava fora por conta de uma lesão. O time ficou 3 jogos sem o Curry, ganhou 4 deles em um calendário que não é tão simples assim. Os Pelicans é um time bem ajeitado, apesar de no momento estar sem o DeJounte Murray, e o Houston Rockets é um time em ascensão. Eu acho que realmente o único time fraco que os Warriors enfrentou nesses últimos dias foi o Washington Wizards, e da mesma forma ganhou com a autoridade, né? A gente vai falar isso algumas outras vezes aqui nesse vídeo, mas ganhar com a autoridade de times mais fracos é uma medida de força que os Warriors vêm mostrando também. Nesses jogos, inclusive, os titulares têm uma minutagem muito baixa, porque o time consegue resolver o jogo muito cedo. E são várias coisas positivas desse time. Primeiramente, o encaixe perfeito do Buddy Hield no esquema do Steve Kerr. Ele é um jogador que antes de ir para os Warriors já vinha tendo um excelente aproveitamento na bola de 3, e não tem nada que casa melhor do que esse time, do que um bom aproveitamento de 3, não é? No momento ele está com 21,9 pontos por jogo de média, além de estar com um aproveitamento de 50% na bola de 3, e liderando a liga nesse quesito entre jogadores que tentam, na média, mais de 7 bolas da linha de 3 por partida. A gente já imaginava que esse encaixe seria bom, mas pelo menos para mim está saindo até um pouco melhor do que quem comenta. Para além do desempenho individual do Buddy Hield, que com certeza é um ponto-chave para os Warriors estar vencendo essa temporada, a gente precisa falar do coletivo do time, que também vem funcionando muito. É o terceiro time com a maior média de assistências por jogo na liga e também tem a segunda melhor média de assistências por turnover, estatística muito importante que mede a eficiência do time ali na hora de fazer os passes. E ainda falando sobre o conjunto todo da obra, a defesa do Golden State Warriors está especialmente boa nesse ano. Atualmente é o segundo melhor defensive rate da liga, ficando só atrás do OKC, que nesse quesito está liderando por uma boa margem. Então a gente consegue perceber que, de forma geral, né, olhando por vários modos, olhando várias estatísticas, os Warriors vêm fazendo um excelente começo de temporada. Independente de você achar o calendário mais fácil ou mais difícil, ganhar da forma que os Warriors estão ganhando mostra o potencial do time. E aí, se você estava achando o calendário dos Warriors fácil, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele nas dúvidas da semana, beleza? A segunda história, ou segundo time que eu quero falar nesse vídeo, é o Phoenix Suns, que está tendo um desempenho que para mim está sendo bem surpreendente. E não surpreendente assim não que eu duvidasse da qualidade do time. Na verdade, eu acho que ninguém duvidava da qualidade do elenco, né, do talento que tem nele, mas da forma como as coisas funcionaram no ano passado, acabou gerando uma dúvida sobre como esse time ia funcionar sobre o comando também do novo técnico, do Mike Budenholzer. Mas eu acho que a gente já pode afirmar tranquilamente que o começo de temporada está sendo bem promissor, e esse time, por mais precipitado que pareça, já dá indícios de ser melhor do que o time do ano passado. Um ponto que chamou bastante atenção aí durante essa semana, não só durante essa semana, né, mas tem um jogo ali da semana 1 também, são as viradas que o Phoenix Suns consegue em jogos que está perdendo por 18 pontos, como foi contra o Los Angeles Lakers, e até por 21 pontos, como foi contra o Los Angeles Clippers. Parece que esse time tem um momento que clica, cara, e tudo funciona magicamente bem. Eles conseguem retornar nesses jogos, acabar com essas vantagens e sair vencedor, que isso é que não estava acontecendo na temporada passada. Para além dessas duas viradas, também teve o excelente desempenho do Kevin Durant no último quarto contra o Philadelphia 76ers, onde o time ali, faltando mais ou menos 5 minutos para acabar o jogo, estava perdendo por 9 pontos, e o Durant anotou simplesmente 15 pontos no último quarto, sendo muito clutch e dando mais uma vitória para o Suns. Eu sei que a amostra ainda é baixa, é claro que isso pode se transformar ao longo da temporada, a gente voltar a ver um Phoenix Suns fraco no clutch time, mas a gente está falando de histórias da semana 2, e nesse momento esse quesito mudou muito, e com certeza é bem legal você ser bom no clutch time, porque isso te dá muitas vitórias, né? Times vencedores costumam ser mais vencedores ainda nos últimos 12 minutos, nos últimos 5 minutos,
e é isso que o Phoenix Suns vem conseguindo ser. Para além das 3 estrelas, destaque também positivo para o Royce O'Neal, que tem o melhor plus-minus do time nesse momento. E dito tudo isso, o Phoenix Suns ainda é um time inconsistente? É um time inconsistente, né? Porque se fosse consistente, não tava, sei lá, tomando 21 pontos e tendo que voltar atrás ali, correndo o placar, ou perdendo vantagens, né? Como já aconteceu também nessa temporada. Só que a diferença entre você ser inconsistente e perder e ser inconsistente e ganhar é muito grande nessa liga. É muito grande, faz realmente muita diferença. Por isso que a gente tá aqui, nesse momento, elogiando o Phoenix Suns e o trabalho do Mike Budenholzer. A terceira história dessa semana, e talvez a principal, é o desempenho do Cleveland Cavaliers, que nesse momento está invicto, 8-0, tendo o melhor início da história do time na NBA. Assim, é muito bom ver os Cavs jogar. Eu gosto muito, tô gostando muito de assistir os jogos do time. O ataque é muito eficiente em basicamente tudo que faz. Isso fica bem transmitido nos números também, né? Os Cavs, eles lideram a liga nas 2 principais estatísticas que medem a eficiência dos arremessos. É um ataque muito bem montado, muito bem organizado, uma organização, né, e uma maturidade até que eu não via no ano passado, salvo as lesões, né? A gente entende também que no ano passado o time estava muito lesionado, mas que especialmente esse ano está funcionando muito bem. Falando de outro número também muito interessante, aquela relação entre turnovers e assistências que eu citei do Golden State Warriors, quem lidera a liga em primeiro lugar é justamente o Cleveland Cavaliers, um time que também está distribuindo muito bem a bola. Teve uma semana de um calendário complicado, pegou os Bucks 2 vezes e assim, aprofundou os Bucks numa crise, acabou com os Lakers, assim, é esse o termo que tem que usar, porque os Lakers não teve chance e não competiu contra os Cavs nesse jogo. Também ganhou do Orlando Magic, mas aí assim, já um pouco menos forte do que a gente achava que ia ser, porque o Magic perdeu o Paulo Banchero por uma lesão um jogo antes, se eu não me engano, e também já tem uma vitória muito importante contra o New York Knicks, que com certeza é um time que vai estar brigando com os Cavs até o final da temporada por posição e também depois nos playoffs. O time conta nesse momento com a melhor versão do Darius Garland que a gente já viu jogar, com o Donovan Mitchell sabendo liderar muito bem esse ataque e também ajudando na defesa, podendo também contar com um duplo-duplo de média do Jarrett Allen, que vem sendo de suma importância dos 2 lados da quadra. E já falando também do outro lado da quadra, na defesa a gente tem o Evan Mobley, que também está ajudando demais esse time. Sem contar os bancários, que vem fazendo um trabalho muito digno, e inclusive o Caris LeVert teve o melhor plus-minus da liga nessa semana. Então eu não sei se ficou claro, mas nesse momento os Cavs é um time muito completo, muito sólido, que conseguiu se provar muito bem nessa semana e que vai ter mais alguns jogos aí de desafio. É claro, a gente só tá no começo, mas o começo é realmente muito, muito animador. E a quarta história dessa semana é quando que o Doc Rivers cai. E aqui estamos nós, mais uma semana, falando o quão decepcionante está sendo assistir esse time dos Bucks. Eu acho que o Doc Rivers é o problema maior do time, assim, trocou o Doc Rivers, arrumou outro técnico e solucionou tudo, né? Agora os Bucks vai jogar muito bem. Não acho. Só que assim, um resultado de 1-6 para um time tão talentoso quanto os Bucks não termina, não resolve sem alguém pagar a conta. E aí, para piorar a situação, o time ainda enfrenta os Knicks e os Celtics na mesma semana. Hoje o Milwaukee Bucks tem o pior recorde da divisão, cara. Assim, ficando atrás, inclusive, do Philadelphia 76ers, que não conta com seus 2 principais jogadores. E o meu ponto é exatamente esse. Nada justifica, cara, pode ser o calendário que for, nada justifica um time com o talento que tem, com o Giannis, com o Damian Lillard, ter uma vitória em 7 jogos no começo da temporada. Eu vejo a situação só agravando, e aí quando isso acontecer, alguém vai pagar a conta, e esse alguém, a pessoa mais óbvia, é o Doc Rivers, que vem sendo bastante contestado faz tempo, até antes mesmo de assumir o Bucks. Nesse momento o time se resume a isso, a um ataque sem criatividade, é um time que tem pouquíssimas assistências, que inclusive o Giannis teve um jogo que estava armando o jogo, assim, simplesmente sem a menor condição, e uma defesa que está cedendo muitos pontos. O resultado não poderia ser pior. Eu acho que nem o torcedor mais pessimista, torcedor não, né? Mas nem o analista mais pessimista imaginava que os Bucks iam começar a temporada desse jeito. A situação, meus senhores, é grave. Apesar de ser só o começo, a situação é grave. E assim, também não adianta falar que competiu contra os Cavs e que foi 2 jogos apertados. Perdeu os 2, né? Não parece adiantar muita coisa só competir.
E a quinta história da semana vai ser um compilado de algumas coisas que aconteceram na semana 2 e que eu acho que vão seguir chamando a atenção na semana 3. Então vamos lá rapidinho. Primeiro, a gente normalizou o triplo-duplo de média, assim, tá tudo bem, é normal? Porque se for, vocês me avisam, porque eu sigo surpreso com o Nikola Jokic tendo de novo um começo de temporada com uma média de triplo-duplo. É absurdo que esse cara vem jogando, assim, a gente já falou várias vezes aqui em diversos momentos, em vários anos, que é um absurdo que o Jokic vem jogando, e aí ele começa o ano jogando muito bem de novo. Eu acho que só eles seguir fazendo esses milagres não vai ser o suficiente pro Denver chegar muito longe, mas, novamente, o Jokic está tendo um começo de temporada simplesmente fantástico. Segundo ponto, fiquem de olho no Houston Rockets. O time teve 2 vitórias bem relevantes, uma contra Dallas e outra contra os Knicks, e eu acho que é um time em ascensão. Vale a pena ficar de olho, eu acho que o Houston Rockets vai começar a dar mais trabalho do que a gente estava imaginando. E a terceira e última história rapidinha é que a Conferência Oeste está ganhando de 21-9 em confrontos diretos contra a Conferência Leste. Bem, é uma massa, a gente já imaginou que ia ser mais ou menos assim no começo, mas tá aí um número, 21 vitórias e 9 derrotas para times da Conferência Oeste contra times da Conferência Leste, beleza? E agora a gente vai para a certeza, para a dúvida e para a aposta para a semana 3. Mas antes, vamos revisar o que a gente falou aqui na semana 2. A gente colocou aqui que a certeza era que Boston e o Oklahoma City Thunder iam seguir voando, e foi basicamente isso que aconteceu. Na pior vitória que o OKC teve, ele ganhou só por 12 pontos, né? E já tem aí um saldo positivo de 122 pontos somados em cima de vantagem ali que ele teve contra os seus concorrentes nos primeiros jogos da temporada. E apesar do Boston Celtics ter perdido um jogo, né, e ter alguns momentos ali de dificuldade, onde a bola de 3 não cai, que para o Celtics vai ser muito peso, porque é o time que mais tenta, segue ali esculachando todo mundo, teve uma derrota contra os Pacers, é verdade, assim, é um time que se mostrou algum ponto fraco, mas não tem como negar que ainda é a grande potência da Conferência Leste. A dúvida da semana passada era se o Cleveland Cavaliers ia conseguir seguir sendo competitivo, mesmo com uma semana de calendário mais difícil. Pois bem, né? Eu acho que está respondido, eu não vou me alongar muito nessa não. E a aposta da semana passada foi o Sacramento Kings, que ganhou 3 jogos e perdeu 1 dessa semana. Eu acho que foi uma aposta bem válida também. Agora partindo para uma projeção para a semana 3. A certeza é que a liga vai começar a ficar mais bem desenhada. Nesse momento, se eu não me engano, a gente tem entre 16 e 18 times com 3 ou 4 vitórias. Tá tudo um bololô danado e normalmente é assim que funciona nessa altura do campeonato. Mas a tendência é que no final da semana 3 a gente já tenha a liga um pouco mais bem desenhada, podendo rolar até, quem sabe, um power ranking, né? Trazendo ali um pouco de como foi esse começo de temporada. Por enquanto tá tudo muito embaralhado, mas eu acho que as coisas tendem a começar a se desenrolar um pouco melhor. A dúvida não tinha como ser outra, é o Golden State Warriors. Assim, como dúvida, você não acabou de falar que ele estava jogando bem? Então, tá jogando muito bem, mas pega possivelmente, no momento, o pior calendário que um time poderia pegar. Os Warriors jogam contra o OKC, joga contra os Celtics e joga contra o Cleveland Cavaliers na mesma semana. Novamente, não tem como ser pior do que isso, não tem como ser mais difícil do que isso. Eu tô muito curioso mesmo para ver como que os Warriors terminam essa semana. Eu já vou dar aqui o meu pitaco, tá? Se ganhar 2 desses 3 jogos, é loucura total e completa, empolgou, a dinastia voltou, é loucura, é loucura. A minha aposta para a semana é o Houston Rockets, né? Como eu falei, eu acho que é um time em ascensão, e vai ter um calendário um pouco mais tranquilo na semana 3, enfrentando o San Antonio Spurs, o Washington Wizards, o Detroit Pistons, e só acabando a tranquilidade quando o time vai enfrentar o Oklahoma City Thunder, que aí dá esse tempero a mais, por isso que eu acho que é uma ótima aposta para essa semana 3. Dito isto, feito as projeções, vamos agora para as notícias da semana. Inclusive eu tô até com a minha colinha aqui, porque rolou bastante coisa. Então, bora lá. Primeiramente, o Paolo Banchero, jogador do Orlando Magic, que estava ali em ascensão, sofreu uma lesão no músculo do oblíquo direito e vai ficar fora por 4 a 6 semanas. Assim, eu fiquei muito triste, eu estava super animado, estava gostando muito de ver ele jogar. É cruel uma lesão como essa, perdendo tanto tempo, enfim, melhoras aí para o jogador. A segunda notícia é um pouco mais longa porque envolve algumas outras coisas. O Embiid foi suspenso por 3 jogos por dar um empurrão, né, por empurrar
um colunista de um jornal da Filadélfia. A imprensa de Filadélfia é conhecida já por ser bem incisiva, vamos dizer assim, bem dura nas suas críticas com os jogadores dos times majors, né, da cidade, seja os Eagles ou no caso o Philadelphia 76ers, e um desses colunistas foi novamente bem duro nas críticas à saúde do Joel Embiid e o quanto ele estava disposto, quanto ele tinha disposição para estar no time. A situação começou a se agravar quando esse colunista, durante um dos seus artigos, tecendo lá suas duras críticas à disponibilidade do Embiid, citou um membro da sua família. Um não, né? Na verdade foram 2 membros da família do Embiid, que eu não vou nem entrar aqui na história também a respeito do jogador e da história que foi tirada do ar já. Eu li a primeira versão antes dessa parte ser excluída. Não está citando de forma pejorativa nenhum membro assim da família do Embiid, mas eu também ficaria muito chateado se durante uma crítica minha, em um contexto que parecia ser meio forçado, se citasse um caso tão delicado da família do Joel Embiid, e isso pegou muito mal. O jogador veio a público reclamar dessa situação, falando em uma entrevista na sexta-feira que já tinha feito demais pela cidade para seguir sendo tratado daquele jeito. As críticas não pararam e no sábado teve uma confusão entre o Embiid e esse jornalista no vestiário do 76ers. Segundo relatos, começou a rolar provocações entre os dois e o Embiid perdeu a paciência, foi para cima e deu um empurrão no jornalista. Como resultado, o jogador vai ficar 3 jogos suspensos a partir do momento em que ele ficar disponível para jogo, lembrando que o Embiid não estava jogando por conta de uma lesão. Era previsto que ele voltasse já nessa quarta-feira contra os Clippers, mas por conta dessa suspensão, ele só deve voltar na terça-feira, dia 12, contra o New York Knicks. Agora a próxima notícia, essa voltando a ser bem curta, Adam Silver, comissário da liga, falou com o Stephen Curry durante essa semana e pediu sugestões ao jogador de como deixar o All-Star Game mais competitivo, já que o All-Star Weekend desse ano vai ser em São Francisco, né, e o Curry joga lá em São Francisco pelo Golden State Warriors, e o jogo do ano passado foi simplesmente um fiasco, foi horrível e foi o pior All-Star Game da história. Então tá aí o comissário conversando com o Curry, né, e tentando mover as pedrinhas para deixar o jogo um pouco mais legal para todo mundo, né, para os atletas e também para a gente que tá assistindo, porque ninguém merece o pavor que foi assistir o All-Star Game do ano passado. O Denver Nuggets perdeu um dos seus principais jogadores por uma lesão. O Aaron Gordon vai ficar múltiplas semanas, a gente não sabe ainda quanto tempo ele vai perder, por conta de uma lesão na panturrilha. É realmente outra grande pena. O Nikola Jokic já não tinha muito ajuda e agora vai ficar ainda um pouco sem. Melhoras aí pro Aaron Gordon, que vinha tendo um bom começo de temporada. E a última notícia é que no dia 12 de novembro começa a NBA Cup, ou como vou chamar por aqui para ficar mais simples, a copinha da NBA. Se tudo der certo, vai ter um vídeo aqui no canal na quinta-feira explicando direitinho como funciona e mais ou menos as datas ali para você anotar e ficar por dentro da NBA Cup 2024. Dito tudo isso, agora vamos para as indicações de jogos da semana 3. Novamente aqui no vídeo eu vou estar falando 5 jogos, mas aqui do meu lado vai ter uma tabela maior com mais sugestões aí para você assistir, beleza? E assim, essa semana vão ter jogos tão bons que eu vou até falar eles sem muita explicação, tá? Porque você provavelmente já vai saber por que eles estão sendo indicados aqui. Na quarta-feira a gente começa com Golden State Warriors e Boston Celtics às 9h30 pela ESPN. E nesse mesmo dia, às 11 horas, também tem Miami Heat e Phoenix Suns, esse só com transmissão no League Pass. Agora pulando para sexta-feira, dia 8 de novembro, a gente tem Phoenix Suns e Dallas Mavericks. O jogo acontece às 9h30 da noite e tem transmissão da ESPN. Nesse mesmo horário também vai estar rolando Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Novamente o jogo também às 9h30, mas só vai ter transmissão pelo NBA League Pass. E agora a quinta e última indicação, sinceramente, é o jogo da semana. Você já tem um plano para domingo à noite. Ah, que eu ia no casamento. Não vai mais no casamento. Então se for, vai com o celular, né? Porque com certeza mais importante do que o casamento vai ser esse jogo. Enfim, Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors. O jogo acontece às 9 horas e melhor ainda, vai ser transmitido de graça pela NBA Brasil no YouTube. Sim, de graça, provavelmente o melhor jogo desse mês. Você definitivamente não vai querer perder. Quanto às indicações para terça-feira, dia 12, eu vou deixar para fazer no vídeo que vai rolar
sobre NBA Cup quinta-feira aqui no canal, beleza? É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, também deixa o seu comentário, fala aí qual que é o seu palpite para esse jogão, para esse OKC Golden State Warriors. E eu te espero aqui na quinta-feira e também na semana que vem com o resumão da semana 3 e projeções para a semana 4. Valeu, falou, até a próxima!